Então, vamos fazer agora um outro processo de medição, mais um cálculo de medidas, chamado de buffer, ou mapa de distâncias. No Spring, ele é reconhecido como mapa de distâncias. Na tradução do QuantoGIS atual, ele está como amortecedor, certo? Mas essa função aqui, barra de menu, vetor, geoprocessamento, ela é chamada amortecedor aqui, mas é o nosso buffer, tá? Para criar um buffer, a gente tem... O ideal é que as nossas informações já estejam em metros. Então, foi isso que a gente fez com o TI PacSamba. A gente deixou ela num sistema de projeção métrico, quando a gente fez o procedimento de reprojeção na aula anterior. Então, o que a gente vai fazer habilitou a ferramenta, a gente escolhe qual é a camada que a gente quer realizar o buffer, no caso, TI PacSamba, que é o buffer no entorno dessa TI. Depois a gente escolhe o sistema métrico que a gente quer utilizar, tem metros, quilômetros, pés, milhas, jardas, na verdade, metros e quilômetros no sistema métrico, né, na verdade. Então, a gente pode, na verdade, a unidade de medida, né, para ficar mais correto, a unidade de medida, a gente pode usar metros ou quilômetros, né, eu acho que é o mais adequado para a gente. Então, eu vou colocar aqui 2.000 metros, que equivalem a 2 quilômetros, mas se vocês usarem quilômetros, é só escrever 2 quilômetros, tá? Então, vamos lá, metros, 2.000 metros, que eu quero fazer um polígono de 2.000 metros. Esse número de segmentos é a quantidade de segmentos que constroem esse buffer, e ele influencia no detalhamento, né, desse buffer. A gente não precisa mudar esses estilos de cobertura do fim, estilo da união, e nem o limite de Mitre, que a gente não está utilizando isso. Esse item de dissolver resultado, ele é utilizado para quando você tem muitas feições. No nosso caso, a gente só tem uma feição, que é o polígono limite da TI PacSamba. Se tivesse outros limites, outros polígonos, a gente utilizaria dissolver resultado. E a área bordeada é o nome, né? Bordeada aqui é o nome do nosso buffer. Eu vou colocar um nome aqui, mas não é o nosso buffer final, mas eu vou colocar como um nome aqui. Criar uma camada, salvar no GeoPackaging. Aí eu vou escolher aqui qual é o nosso GeoPackaging, esse aqui, ó, banco de dados TI PacSamba. Salvar. Nome da camada é o que vai estar apresentando aqui. O nome da camada é Buffer 2K. E eu vou colocar isso aqui, ó, no finalzinho. Buffer 2K total TI. Ok. E mandar executar. Esse itemzinho aqui, abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo, se você deixar desmarcado, ele não lista aqui na lista de camadas, tá? Ele não coloca na lista de camadas. Se você deixar marcado, ele já adiciona na lista de camadas. Então, você pede para executar. Nossa, foi tão rápido, ele já executou. E eu esperando. Tá aqui o nosso polígono criado. Eu vou colocar ele aqui logo abaixo de TI PacSamba. Vejam, ele criou um limite a 2 quilômetros do limite da TI PacSamba. Certo? Criou um limite a 2 quilômetros da TI PacSamba. Ok? Bom, só que esse limite, eu chamei ele de limite total, porque ele inclui, ó, toda essa área da TI PacSamba. Só que eu quero saber, de fato, esse limitezinho aqui, ó, desse espaço aqui, do limite da TI PacSamba para esse espaço aqui. Porque eu quero confrontar as informações desse limite, né, dessa área de amortecimento, né, desse buffer, com as informações de dentro da TI PacSamba, né? Então, eu tenho que separar esses dois itens. Tá? Para fazer isso,
eu vou usar a ferramenta ferramenta diferença, que é uma ferramenta, essa ferramenta aqui, ó, diferença. Você vai dar uma entrada na camada, aqui tem instruções, né, do que ela seria. Esse algoritmo extrai as feições de camadas de entrada que estão fora ou sobrepõem parcialmente as feições da camada de sobreposição. Então, a camada de entrada é o buffer, 2K, TI, e a camada de sobreposição, a TI Paxamba. Então, eu vou extrair desse buffer 2K total TI a TI Paxamba. E o resultado dessa diferença eu vou dar um nomezinho. Vai ser também, vamos salvar no Geo Packaging. Package. Aqui, banco de dados TI Paxamba. Agora, o nome dessa saída vai ser buffer 2K. TI. Então, perceba a diferença, né? O total e o TI. Ok. E vou pedir para executar. Close. Então, agora, pessoal, olha como ficou. Deixa eu apagar tudo. Conseguem perceber a diferença, né? Então, agora eu só tenho essa parte de fora do limite da terra indígena, tá? Então, isso aqui está vazio. Tem esse polígono aqui de fora. Selecionar aqui, ó. E aqui não seleciona, certo? Então, é um polígono externo ao limite da terra indígena. Então, é assim que se constrói o buffer, tá? Tem esse caminho que você pode seguir. É claro que você pode utilizar, se você desejar, você pode utilizar somente esse buffer aqui, né? Esse buffer total, tá? Mas o que me interessa não é o buffer total, mas esse bufferzinho aqui, porque eu quero comparar esse externo, imediatamente externo, à área da TI Paxamba, tá? Bom, na aula anterior, eu fiz o recorte do uso da terra produzido pelo Map Biomas, dessa imagem, da imagem do uso da terra no Map Biomas para o limite da TI Paxamba. E hoje eu quero fazer o mesmo recorte, mas eu quero fazer o recorte somente para o buffer que a gente construiu. Então, a gente tem como fazer esse recorte. A camada... a nossa camada do Map Biomas, ela não está presente na lista de camadas, mas a gente tem ela no banco de dados. A gente tem uma possibilidade... e essa possibilidade ela é muito boa de ser utilizada por computadores com menos processamento. Eu posso fazer o recorte da camada sem que ela esteja presente. Então, em vetor, raster, que ela é uma camada do tipo raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, a gente já fez isso aqui. A camada de entrada, ela não está listada aqui, nem é uso da terra, nem esse OSM Standard, que é o OpenStreetMap Standard, mas a gente pode buscar ela no banco de dados. Eu venho aqui selecionar a entrada, ela está dentro de graduação, Map Biomas, aqui, ó, a nossa camada que a gente vai fazer o recorte, Open, ela vai ficar listada aqui na tela agora, ó, o endereço dela. Não está listado na camada, mas está listado aqui, certo? A camada de máscara, a gente escolheu naquele primeiro momento TI Paxamba. Agora a gente vai escolher esse aqui, ó, Buffer 2K TI. Sistema original dessa camada, a gente sabe, né? Já está setado na camada, não precisa a gente configurar ele. Mas o destino, a gente quer dizer qual vai ser o destino, que é o sistema do nosso projeto que a gente está adotando. Então, ele não está sendo listado aqui, mas a gente vai buscar ele por aqui, ó, como a gente está buscando em todas as aulas. Então, siglas, vou colocar aqui siglas 2000.
Estou filtrando aqui, né, todo o sistema de projeção e vou buscar por ele aqui, ó. Ele é o Sirgas 2000, é esse aqui que nos interessa, o Sirgas 2022S. Se você olhar aqui para a figura, ele engloba a nossa área de estudo. Ok. Então, o destino, né, o resultado final vai estar com esse sistema de projeção. Resolução da X para a banda, as resoluções a gente não vai alterar, que vai ser a resolução de acordo com o sistema. E o recortado, né, é o nosso resultado. Salvar em arquivo temporário? Não, a gente vai salvar em um arquivo. Salvar no arquivo, imagens, dentro da pasta imagem. Uso da terra TI Paxamba. Eu vou colocar assim, ó, uso da terra, buffer 2K, TI Paxamba. Esse é o nome. Para a gente reconhecer ele, tá? Salvar e vou mandar executar. Pronto, já fez o corte. E tá aqui o nosso TI Paxamba. Eu vou copiar o estilo, tá? Dessa camada aqui. Vejam que ela tá aqui, ó. Ela tá aqui por baixo. Vou copiar esse estilo. Estilo, copiar estilo. E vou colocar aqui, ó, na camada que eu acabei de recortar. Estilo, colar estilo. Tá aparecendo os dois, né, ó. Mas agora eu tenho o limite externo dessa camada. Da TI Paxamba, eles estão separados, tá? Veja que elas estão separadas. Ok? Bom, beleza. Agora, antes da gente construir os relatórios, a gente pode fazer também, já pode fazer a seleção. Ou a gente termina aqui. Vamos terminar logo com os usos da terra, que aí a gente já começa o procedimento todo para a análise de intensidade, né, de kernel. Então tá. Então, ó, tá separadinho, tá? Tá separadinho. Eu tenho aqui as classes, né, ó, separadas. Então, uma das ferramentas que é muito comum da gente utilizar é o cálculo de área. Então, eu quero saber, por exemplo, qual a área ocupada por floresta, né? Qual a área ocupada por floresta? Esse item 3 aqui, ó, pixel 3, esse verdinho. Qual a área ocupada por floresta? A pergunta seria essa: qual a área ocupada por floresta na terra indígena Paxamba? Então, eu tenho como gerar cálculos, né, baseado na informação raster, e aí calcular todas as áreas desses pixels, né, dessas classes. Então, a classe número 15, o item número 15, né, o pixel, o valor número 15, ela é pastagem. Quanto de pastagem foi classificado nessa área? Esse aqui, o 12, de formação campestre. Deixa eu ver aqui, também incluiu como formação campestre. Certo? Então, eu tenho como fazer o cálculo de área, né, de quanto que ocupa na TI Paxamba de água, que é o número 33, rios, lagos e oceanos. Então, a ferramenta que a gente utiliza para fazer esse cálculo, e o cálculo é muito simples, certo? A ferramenta a gente vai utilizar, ela está aqui, ó, em barra de menu, processar, caixa de ferramentas. E aqui, do mesmo jeito que eu pesquisei por buffer aqui, eu vou pesquisar por r.report. Certo? Relatório, tá? É um relatório gerado de um raster. Então, essa ferramenta, ela compõe um conjunto de ferramentas do GRASS, tá? Então, quando vocês instalarem o QuantoGIS no computador de vocês, vocês têm que identificar se vocês estão instalando com o GRASS. O link que eu mandei para vocês
é um link que já vai com o GRAS junto, certo? Antigamente o GRAS ia separado, mas o link eu acredito que já vai com o GRAS junto, então vocês não vão ter problema com isso. Então ele vai aparecer aqui para vocês com certeza. Então o GRAS, tá? É um sistema, já falei para vocês, é um sistema que foi criado pelo Exército Americano e ele é muito robusto e você consegue visualizar ele dentro do QuantoGIS. Então, você consegue aproveitar as ferramentas do GRAS dentro do QuantoGIS. Então, selecionamos a ferramenta Report, R-Report, certo? Aqui no GRAS, ele separa as ferramentas dele por raster e vetor. E aqui está aparecendo, ó, todas as ferramentas do GRAS que começam com R é relacionado a raster. Então, R, raster, report. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, vocês estão querendo procurar ferramentas, vocês veem aqui, ó, caixa de ferramentas, aqui tem uma lista de todas as ferramentas disponíveis. Então, se eu vier em raster, ele mostra todas as ferramentas disponíveis. Com um simples tradutor de inglês, você consegue entender o que é a ferramenta, e algumas vezes elas já estão traduzidas. Se você está trabalhando com vetor, você tem aqui, ó, essas ferramentas todas disponíveis. É só ver o que precisa para utilizá-las, tá? Então, isso é uma dicasinha para vocês. Vamos lá para o nosso R-Report. Olha isso também. R-Report. Veja que tem um V-Report. É o R.Report. Dá 2 cliques. Camadas rasterizadas para relatar, para fazer o relatório, né? Você não consegue listá-la aqui, você tem que clicar aqui nesses 3 pontinhos, você clica nos 3 pontinhos e você pode escolher as camadas que você quer fazer o relatório. Eu fiz um teste fazendo para camadas individuais, mas você pode selecionar mais de uma camada que ele vai construir o relatório, tá? Então, eu vou fazer primeiro para a terra indígena Paxamba e depois a gente faz esse teste utilizando as 2 camadas para a gente ver como fica esse relatório. Então, eu vou usar aqui, ó, uso da terra TI Paxamba, vou clicar em OK. Unidades. Aqui está em metros, tá? Mas tem outros tipos de unidades. Está abreviada essas unidades, mas é metros, milhas, quilômetros, acres, hectares, depende do seu uso, tá? A nossa área é uma área grande, então metros vai ter um valor, um valorzinho grande para metros, tá? O número vai ficar um pouquinho grande, então eu vou colocar para quilômetros quadrados, que é uma unidade de medida muito utilizada. Então, na verdade, a agricultura brasileira geralmente usa ou quilômetros quadrados ou hectares, tá? Então, você vai encontrar dados que vocês podem comparar depois, tanto em quilômetros como em hectares. Vamos usar quilômetros quadrados. Caractere representando, a gente não precisa preencher isso. Na verdade, todos esses são opcionais. Ó. Opcional, 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 opcional. A gente não precisa fazer essas alterações. Mas eu aconselho que vocês façam testes. Acrescentem esses itens ou suprimam esses itens, alterem esses itens, e aí você faz testes, tá? Suprimir cabeçalho de página. Tudo isso daqui está relacionado ao relatório que vai ser gerado, certo? Esse suprimir cabeçalho de página é para você não acrescentar o cabeçalho no relatório. Então, ele vai ficar mais simplificado. Você pode, novamente, você pode fazer testes, tá? De como você quer esse relatório. Isso aqui não é tão importante para a gente, porque a gente vai pegar esse relatório, vai copiar as informações de área e já vai levar ele direto para a planilha do Excel, tá? Então, relatórios. Já tem os parâmetros avançados aqui que a gente não vai precisar. Nome do arquivo de saída para conter o relatório. Eu vou dar um clique aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Salvar no arquivo. Ele gera um arquivo TXT, certo? Aqui, ó, TXT Files. Graduação não, a gente vai colocar aqui, a gente não tem nenhuma pastazinha, mas eu vou criar uma pasta aqui para relatórios, tá? Relatórios, para a gente ficar bem organizadinho. Graduação, relatórios.
O nome desse relatório é TI, área, pode ser assim, TI, São Paulo, uso, tá? TI Paxamba uso 2019, relatório de 2019 da TI Paxamba, tá? Salvar e mandar executar. Pronto, ele já executou. Eu vou mostrar para vocês só o log dele, aqui foi tão rápido, mas aqui é todo o processamento que está sendo realizado, tá? Às vezes esse processamento dá erro, tá? E quando dá erro nesse processamento e você quer pedir ajuda para alguém, o ideal é você salvar esse log aqui do processamento. Você pode clicar nesse itemzinho aqui. Isso é um parêntese, tá? O procedimento já deu certinho. Você clica nesse item e guarda esse relatório. E aí você envia para o fórum de discussão esse relatório e eles vão te dizer qual foi o erro que deu. No nosso caso aqui não teve erro, tá? A tarefa foi executada em 0,53 segundos, menos de 1 segundo, né? Bom, mas cadê esse relatório? Vamos lá ver esse relatório agora, né? Já geramos o relatório. Ele não está presente aqui na nossa tela, mas ele está aqui no... Eu vou abrir o sistema de gerenciamento de arquivos, né, da gente, e vou procurar ele. Nossa pasta está em... Opa, está aqui em BD, graduação... Relatórios, 2 cliques, está aqui, ó, o arquivo de texto que foi gerado. TI Paxamba uso 2019. Você dá 2 cliques, e está aqui o relatório. Então, ó, a classe 15, ela tem 24 quilômetros quadrados, arredondando, tá? A classe 33 tem 30 quilômetros quadrados, a classe 12 tem 31, a classe 3 tem 113 quilômetros quadrados, arredondando aqui. Essa classe 0 é o que está em branco na imagem, tá? É o que está em branco na imagem. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Vejam, aqui, ó, se eu colocar aqui em preto e branco, só para mostrar esse detalhe para vocês entenderem. Vou colocar aqui, desculpa, cinzas, vou aplicar. Opa. Vejam, tá vendo todo esse preto aqui, ó? Esse preto é o 0, tá? Ó, pedi para identificar, banda 01, dei um clique aqui, ó. Esse preto aqui é 0, tá? É o 0. Então, o 0, ele não pertence à nossa área de estudo. Ele não pertence à nossa área de estudo. Então, esse 0, ele está listado no nosso relatório. Aqui o nosso relatório, ó, ele está listado no nosso relatório e ele não pertence à nossa área de estudo. Mas a gente tem essa informação. Bom, esse total, ele é a soma de todas essas classes, tá? Mas ele inclui esse 0. Então, esse total aqui, ele não nos interessa. O 0 não nos interessa e nem o total nos interessa. Esse total nos interessa. Então, só nos interessa essas 4 classes aqui. Então, na nossa área de estudo, a gente só tem essas 4 classes. Eu vou copiar essas informações, certo? Copiei essas informações e não vou dificultar a vida de vocês. Eu vou abrir logo o Excel aqui. E a gente só faz as ações dentro do Excel. Estou chamando de Excel, mas eu não uso o Excel, tá? Eu uso o LibreOffice. O calque do LibreOffice, mas é muito semelhante, tá? Pronto. Trouxe aqui, eu vou dar um Ctrl V. Ele está pedindo para separar aqui, detectar por vírgula. Eu queria colocar de forma simples. Vou usar o que tem aqui, desse OK. Porque, na verdade, eu acho que a gente pode fazer um trabalhozinho aqui rapidinho, porque eu não quero confundir a vida de vocês, sabe? Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui rapidinho, e aí já facilita demais a nossa vida.
para eu não ensinar muitas ferramentas para vocês e aí vocês acabarem se confundindo com tantos detalhes. Que já não tem tantos, né? Ok, e aqui, ó, é o 15. Opa, danadinho. 15 a 33, classe 12 e a classe 3. Pronto. Essas são as classes. Aqui as classes numéricas, né? A gente pode criar uma coluna aqui para colocar o nome delas depois. Eu vou apagar isso aqui. Olha, tudo que eu estou fazendo aqui é só no Excel, tá? Eu espero que vocês já saibam isso. Mas quando vocês forem trabalhar em grupo, o ideal é que a gente use as potencialidades de todo mundo do grupo, tá? Então aqui, ó, eu não vou colocar 2016, eu vou colocar TI, aqui, tá? Da TI, que classes. Ok. Veja que essas informações, pessoal, estão em 24.617.158, tá? O sistema inglês, né? Inglês, americano, eles utilizam ponto para separar os decimais, tá? Então, no nosso sistema a gente utiliza vírgula. Você pode substituir aqui, tem como substituir todas de forma automática, eu estou fazendo aqui no mãozão mesmo, tá? Para eu não explicar mais uma ferramenta para vocês. Então, aqui, ó, tudo em vírgula, ok? Estando aqui no Quanto Giz, desculpa, no Excel, com essas informações, né, no LibreOffice, no gerenciamento de planilhas, com essas informações, daqui você pode fazer diversas outras coisas. Por exemplo, você pode construir um gráfico, tá? E eu vou clicar aqui de forma bem automática. Ah, não, ele clicou... Esse aqui não. Deixa eu apagar esse gráfico. Ele juntou os dois. Mas isso daqui, o que eu estou mostrando para vocês, não faz parte, tá, do conteúdo, não faz muito parte do conteúdo da disciplina, assim, tá? Deixa eu ter um de pizza aqui. Pronto. Eu fiz um gráficozinho de pizza, tá? Aqui, ó, a classe 15, 33, 12 e 3. Com esses dados que estão aqui na planilha, que eu trouxe aqui para a planilha, que a gente fez o cálculo lá. Mas, se você souber de Excel, você pode fazer várias outras coisas com esses dados aqui, tá? Com esses elementos. Bom, eu quero comparar as informações da TI com o do buffer. Então, vamos lá, voltar lá. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Só que a gente vai fazer para essa aqui, ó. Uso da terra, buffer, tá? Então, report, report, que é para gerar o relatório. Em quilômetros, estou configurando de novo a mesma coisa. Ó, em quilômetros, esses opcionais a gente não precisa mexer. Já vem aqui, ó, já coloca o nome. Salvar no arquivo, TI Paxamba. Vou aproveitar o nome aqui e vou acrescentar aqui no iniciozinho logo, ó. Buffer 2K. TI Paxamba uso 2019. Salvar, vou clicar de novo, gerar, executar. Oh, desculpa, pessoal. Eu só esqueci de colocar a camada aqui, ó. Camada rasterizada, tem que clicar aqui, clicar em uso e OK. O resto está tudo configurado certo, tá? Vou mandar executar. Executou, tá aqui o log da execução. Ele diminuiu, ele calculou em 0,52 dessa vez. Foi muito rápido, também menos de um segundo. E aí vamos lá ver esse relatório. Tá aqui.
dentro da pasta relatórios, eu salvei, né? Tá aqui o nosso relatório do buffer, da 2Clicks. Tá aqui, ó, gerou esse relatório, tá? Novamente, pessoal, ó, o zero não nos interessa e nem esse cálculo total, que é a soma desses itens aqui, não nos interessa, só nos interessa isso daqui, ó. Tá? Ok, vou copiar e vou levar lá para a planilha do Excel. Chegar aqui, vou fazer o mesmo procedimento, tá? Ok, logo aqui. E aí, pessoal, vejam 12, 33, 15, 3, né? Tá fora de ordem aqui, né? Vamos lá, ó. O 15 é 37,70. C, V. O 33, 26, o 15, 37. E o 3, vou tirar aqui a vírgula de novo. Nesse momento, o gráfico de setor, né, ou que a gente também conhece gráfico de pizza, né? Opa, tô fazendo besteira aqui. O gráfico de pizza, ele já não é mais adequado para a gente, tá? Então, vou tirar aqui, e aqui vai ser buffer. Tô colocando aqui rapidinho, mas depois vocês podem fazer isso com mais calma no Excel. Pizza, eu vou colocar esse de barra mesmo. Próximo, planilha, primeira coluna como rótulo, essa daqui como rótulo. Ok, já vou finalizar isso. Deixa eu ver se eu quero mais informação. Não vou quero mais nada não, só para ser rapidinho. Tá aqui, ó, pessoal. Então, ó. Oh, meu Deus. Eu fiz um gráfico rápido, certo? Das áreas, né? Então, a classe 15, a classe 33, a classe 12 e a classe 3, tá? Então, deixa eu olhar aqui, só para deixar bonitinho. Quem são essas classes, né? Deixa eu dar uma copiada aqui. Quem são essas classes? Então, a classe 3 é formação florestal. A classe 12, formação campestre. A 33, rio, lago e oceano. A gente não tem oceano, a gente já vai fazer essa alteração. Rios e lagos. E 15, pastagem. Pronto. Nosso gráfico também fica com essas informações. Então, o que a gente poderia falar desse gráfico, né? Nas áreas do buffer, há uma menor quantidade de floresta, né? De floresta. Na área do buffer, há uma maior quantidade de campestre, né? No buffer também tem menos água, né? Na área de buffer há uma menor quantidade de água. E na área do buffer há uma maior quantidade de pastagem. Apesar da área do buffer ser uma área menor, né, do que a área da TI, né, tem uma maior quantidade de pastagem na área do buffer. Ou da área de amortecimento, né, a gente pode chamar dos dois. Bom, aquele total não nos servia, né, pessoal? A gente pode fazer um total rapidamente aqui, ó. A minha aula não é sobre ensinar Excel, tá? Então, por isso que eu estou sendo bem rápido aqui. Então, vejam,
a área total de 200 e a área do buffer de 173, tá? Bom, se eu tenho a área total e a área dos elementos de cada partezinha dessa, eu também consigo achar o meu percentual, né, de cada uma dessas áreas. Que o percentual é uma forma mais adequada de comparar valores de grandezas diferentes, né? A TI tem uma área diferente da área do buffer. Apesar que é muito próxima, né? Ó, só faltam 17 quilômetros, mas 17 quilômetros é muita coisa. Então, apesar disso, ó, certo? Então, essa é a primeira parte do relatório que vocês vão fazer, tá? Deixa eu salvar aqui. Banco de dados, graduação, colocar aqui em relatórios também. Área, uso, terra. E salvar. Ok, fechei. Vou fechar isso aqui também, por enquanto. Então, esse aqui é o trabalho que a gente fez com os usos, tá? Com os usos da terra. E agora a gente vai utilizar... a gente vai fazer um trabalho agora com as TIs... desculpa, com os focos que acontecem, que aconteceram no ano de 2020, nessa área da TI, certo? Bom, para fazer o uso disso, né, para a gente poder trabalhar com os focos, a gente tem que fazer uma seleção só dos focos que estão dentro da TI, né, e dentro do buffer da TI, tá? Então, pessoal, tem várias formas de construir isso. Eu vou mostrar para vocês uma forma, mas no relatório vocês podem usar as ferramentas, se vocês quiserem construir o relatório de vocês de uma outra forma, com as mesmas ferramentas que eu mostrei para vocês, tem várias possibilidades de construir, sabe? O relatório. Bom, quem construiu o relatório, pelo menos do jeito que eu fiz, vai tirar nota boa, né? É claro. E quem construiu o relatório de uma forma diferente do que eu estou fazendo, mas trazendo de forma adequada, né, de forma adequada, não uma diferente, mas de forma adequada, que traga novas informações, que sejam de fato possibilidades de uso da mesma ferramenta, das ferramentas que eu mostrei para vocês, também vai tirar nota boa, né? E qual vai ser a diferença das notas? A diferença das notas é que na verdade, não é uma diferença das notas, mas uma diferença de conhecimento, né? Você vai ter aprendido mais se você utilizar as ferramentas de novas formas, tá? Então, é muito comum, pessoal, no geoprocessamento, você ter N possibilidades, sabe, de fazer a mesma coisa ou construir uma rotina diferente de análise, tá? Então, estou mostrando para vocês uma rotina, mas vocês podem ler outros autores na verdade, ler autores e que eles mostram uma rotina diferente para fazer a mesma análise dos dados. Então, vamos selecionar as nossas informações. As nossas informações é para o Pará inteiro, certo? Estão listadas aqui, é para o Pará inteiro. A gente só vai querer as informações, olha, para esse buffer total. Aproximar para a camada, tá aqui. Eu só quero esses pontinhos que estão dentro do buffer total. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Tem duas formas de a gente fazer isso. A gente pode fazer uma seleção por consulta espacial e depois salvar como, certo? E aí a gente vai ter essas informações. A gente pode, por exemplo, também usar a ferramenta vetor, geoprocessamento, e fazer aqui, ó, um recorte. A gente fez um recorte do raster, a gente pode fazer um recorte de vetor. E esse recorte de vetor, no caso, como a gente vai cortar pontos, ele vai selecionar os pontos que estão contidos dentro de um polígono, que é o polígono de máscara, né? Tem essas duas formas, né? Tanto por consulta como por recorte.
como a gente já fez consultas por consultas espaciais, né? A gente já fez a seleção por consultas espaciais, eu vou mostrar essa ferramenta de recorte, tá? Então, como a gente vai fazer? Barra de menu, vetor, geoprocessamento, recortar. A gente vai recortar. A camada de entrada é a camada de corte, a camada que vai ser recortada. Ela está aqui, ó, Focus 2020-01, certo? Professor, eu tenho pouca memória no meu computador. Aqui você também pode, ó, buscar a camada, certo? Então, se ela não tiver, você não precisa listar ela aqui no seu banco de dados. Você pode buscar por ela aqui, tá? No seu computador. E aí você não precisa abrir ela dentro do banco de dados, que aí gasta memória e demora mais o procedimento. Como a gente já tem ela aberto aqui, Focus 2020, tá? A gente vai fazer o recorte dessa camada. A camada de sobreposição vai ser a buffer 2K total. Eu quero de tudo, tá? Mas eu poderia escolher outro limite. O que eu quero é buffer total TI. E o recorte, a camada de recorte é o final, é o meu resultado final, é os pontinhos que eu tenho interesse. Então, os focos para esse limite. Então, vou salvar dentro do nosso GeoPackage, criado para a terra indígena, para o nosso relatório. Ele está dentro da pasta graduação, tá aqui ele. Banco de dados TI Paxamba, salvar. A saída aqui, o nome da saída vai ser Focus 2019. Focus 2019. Ok? E peço para executar. Pronto. Menos de 2 segundos, ele fez o recorte, e aí vamos ver o resultado. O resultado está aqui, ó, listado na camada, a gente não está enxergando ele, mas é só desabilitar aqui, ó, Focus que estava por cima, e está aqui Focus 2019. Então, eu não tenho mais uma camada inteira do Pará, ó, só tenho Focus 2019. Esse Focus 2019 não precisa ficar no nosso projeto, porque a gente só queria as informações, então eu vou remover essa camada, e agora o nosso projeto fica só TI Paxamba. Temos Focus 2019, o nosso resultado do recorte da camada, certo? Agora, esse resultado, ele está num outro sistema de projeção, a gente tem que converter ele para o sistema de projeção do nosso projeto, e também porque a gente tem que fazer, o nosso projeto está fazendo análise no sistema métrico, né? Então, a gente não está usando graus, minutos e segundos para fazer esses cálculos, está usando o sistema métrico. Então, a gente tem que converter ele para o sistema métrico. Então, a gente vai dar um salvar como desse Focus 2019, e no processo de salvar como, a gente vai reprojetar Focus 2019. Vou clicar com direito, vou exportar, salvar feições como. Formato shapefile? Não, vou colocar no nosso GeoPackage. O nome do arquivo, nesses 3 pontinhos, do nosso GeoPackage está aqui, ó. Continua sendo o mesmo. Banco de dados TI Paxamba. Você não vai acrescentar um novo nome, usar o mesmo TI Paxamba, é o mesmo GeoPackage que a gente está utilizando. O nome da camada não é banco de dados TI Paxamba, é esse aqui, ó, Focus 2019, tá? Só que tem um detalhe, vai ficar com o nome igual, né? Focus 2019. Como esse outro Focus 2019 ele está em latitude e longitude, eu vou acrescentar aqui, ó, o TM, só para indicar que esse Focus 2019 está no sistema de projeção TM. Ele não está sendo listado aqui. Vamos lá, vou clicar aqui com direito e vou procurar esse rapaz de novo. Cara, isso daqui está sendo chato, porque eu não sei o porquê dele não listar, sabe? Dele não listar os recentes. Porque o comum é ele listar o recente. Talvez no computador de vocês vão ver listado os recentes. Tá aqui, ó. SIGA 2000, UTM, Zona 22S. Ok. Tá? Você não precisa mexer em nenhum desses parâmetros. E ok. Pronto. A camada foi salva. Ela está com esse nome enorme. Deixa eu dar uma renomeada nela.
Deixa Focus 2019. Está aqui, elas estão sobrepostas, porque o sistema permite essa sobreposição, né? Mesmo em sistema de projeções diferentes, ele reprojeta. Esse Focus 2019, a gente não vai utilizar ele, porque ele está num outro sistema de projeção, então a gente pode também tirar ele aqui do nosso projeto, para ficar só as camadas que a gente tem interesse. Focus 2019, então vamos lá fazer o procedimento de mapa de calor, densidade de kernel agora. Caixa de ferramentas, você coloca o nome, né? Densidade de kernel. Aqui, ó. Densidade, ou mapa de calor, ele já aparece aqui. Ele tem outras ferramentas no QuantoGIS que possibilitam fazer esse mesmo mapa, tá? Mapa de calor, 2 cliques para habilitar a ferramenta. Qual a ferramenta que a gente vai, qual a camada que a gente vai utilizar? Focus 2019 já estava setada, mas ele só usa pontos, não vai utilizar nem linhas nem polígonos. Foco 2019, o raio é porque ele cria círculos, né? Então, ele vai criar um círculo de análise. Então, é o raio desse círculo de análise. Nós vamos colocar como raio de análise 1000 metros, tá? Aqui, 1000 metros como raio de análise. Linhas, a gente precisa dizer o tamanho do pixel, né? O tamanho do pixel, no momento, ele é 1 metro, tá? Não, desculpa, ele está a 10 centímetros do tamanho do pixel. Mas a gente vai colocar aqui 10 metros, já é um tamanho bom. O tamanho do pixel vai variar com o tamanho da área de estudo, certo? Então, o tamanho 10 para o nosso pixel, ele é adequado para a nossa área de estudo, mas dependendo do estudo que você estiver fazendo, você pode aumentar ou diminuir esse valor do pixel para ficar mais adequado à sua escala de trabalho. Então, não precisamos dos parâmetros avançados, é só aqui, ó, esse heatmap é a tradução, certo? Do mapa de calor. Salvar em arquivo temporário, vou clicar aqui, salvar no arquivo. Ele gera um TIFF e tal, o formato do arquivo dele é um TIFF, tem outras possibilidades, mas a gente vai usar o TIFF mesmo. É um formato de imagem, eu vou colocar aqui dentro da pastinha imagem. Dentro da pastinha imagem, eu já tenho aqui o uso da terra, né? Agora eu vou colocar aqui, pode ser de várias formas, eu vou colocar aqui kernel, vou colocar 1K, Focus 2019. Salvar, mandar executar. Closing, e está aqui o mapa de kernel para a área, certo? Vejam que o que ele faz, esse mapa de kernel? Ele dá uma intensidade. Eu acho que vocês lembram do mapinha de posicionamento dos jogadores de futebol. É esse mapa de kernel aqui, tá? Densidade de kernel. Então, ele pegou os focos de incêndio e fez um cálculo baseado nesses focos de incêndio. Coloquei aqui para cima, ó. E onde tem vários pontos de foco de incêndio, há uma intensidade maior desses casos. Ou desses casos não. Há uma intensidade maior, você consegue ver a densidade, né? Então, esse mapa é um mapa de densidade, ele mostra os locais onde há uma maior aglomeração, uma maior intensificação do fenômeno do objeto estudado. Bom, a gente está tudo vendo aqui em branco e preto, né? A gente pode mudar essas cores aqui. Para mudar, é só dar 2 cliques aqui, ó. Certo? E vir aqui, tipo de renderização, a gente botou banda simples, cinza. Aqui em simbologia, tipo de renderização, banda simples, cinza, a gente coloca banda simples, falsa cor. E aí a gente vai dar uma cor para essas classes que estão sendo visualizadas lá. O gradiente de cor, ele está variando do vermelho para o azul, né, passando pelo amarelo, verde, certo? E aqui, ó, é só pedir para classificar essas classes e eu vou dar OK. Só que tem um detalhe aqui.
de visualização, tá? Vou tirar aqui os pontos para a gente poder ver. Vejam que o vermelho é a área que é menos densificada de focos, e o azul é a área que está mais densificada. É estranho esse tipo de representação, ela fica estranha. Então, o comum, ela está invertido, né? É o vermelho ser a área onde tem o maior número de focos, tá? Então, para inverter essas cores, você vem aqui em gradiente de cores, clica nessa setinha, inverter gradiente de cores. E ele faz uma inversão, coloca o azul para o início e o vermelho para o final. Ok? E aí está aqui o nosso mapinha de densidade, certo? Das nossas áreas. Bom, o que a gente vai utilizar para fazer essa análise desses mapas? A gente só precisa reconhecer nessa densidade as áreas que estão sendo mais afetadas por focos, que foram mais afetadas por focos em 2019. Então, vejamos aqui, ó, quais seriam as áreas que seriam mais afetadas? A área externa, né? Temos duas áreas aqui, ó, onde tem um número grande de focos nas áreas externas, principalmente essas duas áreas, né? Essas aqui, ó, nas áreas externas. E na área interna, a gente tem uma área onde tem uma grande concentração de focos de incêndio e mais outras duas áreas aqui, ó, próximas também, com grande concentração. Então, nas terras indígenas, é comum não ter uma grande concentração de focos de incêndio, mas como a gente vai analisar várias terras indígenas, esse mapa vai mudar. E qual é o comum a gente fazer? É a gente interrelacionar essas posições com elementos presentes do mapa, tá? Então, eu tenho aqui as terras indígenas. Então, quando eu vou falar dessa área aqui, intensa de uso, ela provavelmente está relacionada a essa aldeia aqui, dentro da terra indígena. Mas fora dessa terra indígena, a gente tem que ver os elementos que estão presentes aqui do outro lado. Então, os elementos do outro lado a gente pode ver até em imagem de satélite. Ó. Tem umas comunidades aqui, a gente pode reconhecer essa comunidade. Deixa eu tirar aqui. Tem um nome, deve ter um nomezinho abaixo. Não tem nenhum nomezinho. Mas seria essa comunidade aqui que estaria relacionado esses focos de incêndio. E é do outro lado do rio. Então, não tem uma relação direta, né, com o rio e não, na verdade, com a terra indígena, e a gente não pode entender como algo que seja relevante para uma possível caminhada, né, para usos inadequados da terra indígena, né? Bom, esses focos de incêndio dentro da terra indígena não é um problema, mesmo que esteja relacionado às aldeias, sabe? Aos habitantes da terra indígena, porque os indígenas, eles são agricultores também, são pequenos agricultores, né, também, e eles fazem uso, né, de técnicas de queima, né, para limpar a sua roça e tal. Mas é claro que grandes intensificações e grandes áreas, elas têm que ser sempre visitadas para averiguar, né? Mas não seria um grande problema. O problema maior são dos limites, né, dessas terras indígenas. E aqui a gente vê que tem essa área aqui tem alguns focos, né? Então seria um processo de análise, e aí esse processo de análise, do nosso relatório, ele vai ficar só em dizer onde está mesmo, sabe? As grandes densidades de foco de incêndio no ano de 2019. Então, está na porção norte, está na porção sul, está na porção leste, está na porção oeste, está fora da TI Paxamba, né? Mas está dentro do raio de 2 quilômetros, de um raio de 2 quilômetros, né, da TI.
Está dentro da TI Paxamba, próximo da aldeia, deixa eu pegar aqui o nome dela, da aldeia Lacarica, o nome da aldeia, está próximo dessa aldeia, certo? A gente pode fazer outras relações. Como a gente tem um mapa de uso por baixo, a gente pode apagar aqui, ó, TI Paxamba. Deixa eu pegar aqui as cores, né? Para ficar... Só estou copiando o estilo para ficar colorido também. Tá. Aqui na TI Paxamba, ó, essa área é uma área intensa, né? De grandes focos, ó. Os focos estão todos aqui concentrados. A gente pode até conferir, ó, nessa área aqui teve... Pode fazer uma seleção rápida e saber quantos focos teve. É um número, né? Seleciona aqui. Pá. Aqui teve 18, são 18 elementos aqui, ó. 18 focos nessa área, certo? Em momentos diferentes, tá, pessoal? Todos são em momentos diferentes. Se a gente olhar aqui um por um, ó, 2020, agosto de 2020, agosto, na verdade eu acho que foram todos em agosto. Ó. Agosto, verdade, todos em agosto. Aqui permaneceu o foco lá, né? Foi intenso esse foco, de fato. Olha aí, 16h48, ele passou o dia inteiro pegando fogo. Aqui no dia 6 já. No dia 8 também teve. Do mesmo mês, ó, tudo em agosto. No dia 6, 7 e 8 de agosto, eles colocaram fogo. Ah, é o ano de 2020, pessoal, não é 2019, viu? Desculpa. Passou 3 dias pegando fogo. Então, foi uma grande área. A intensidade de fogo realmente foi grande nessa área. Tá, mas o que tem por baixo dessa área, né? Tem uma área intensa aqui de fogo. Eu vou colocar aqui o mapa de uso da Terra, já está aqui. Eu vou só apagar aqui o de kernel, que a gente identificou. Vejam que a área que pegou fogo tem algumas áreas, alguns pontos que foram identificados dentro de uma área de floresta, certo? E pontos dentro da área de pastagem, tá? Dentro da área de floresta e dentro da área de pastagem. Então, há uma expansão, provavelmente no mapa de 2019 de uso da Terra, desculpa, no mapa de 2020 de uso da Terra, essa área aqui, ela já vai estar uma área dita como área de pastagem, né, que não é só uma área de pastagem, deve ser agricultura também, uma área, vai ser ampliado essa área. Então, a gente vai ter uma perca de floresta aqui nessa área, se, de fato, esse posicionamento dos focos e o mapeamento de uso da terra esteja no canto certo, tá? Então, vai ter uma ampliação da área sem vegetação, sem floresta aqui nessa região, porque pegou fogo nesse período. Pessoal, vocês podem chegar a outras conclusões, tá? Não tem problema, assim. A análise do relatório é de vocês, então vocês podem chegar a outras conclusões. Até porque vocês vão trabalhar em outras terras indígenas, cada um na sua terra indígena. O que eu quero que vocês façam, que fique presente também no mapa de vocês, né, na verdade. Bom, depois que vocês fizerem os recortes, eu quero que vocês façam print de tela, tá? Então, tá aqui, ó, coloquei essa base aqui do OpenStreetMap. Como eu não ensinei a vocês a fazer mapa, o layout final do mapa, que é interessante que vocês aprendam, acredito que na disciplina de cartografia temática, o ideal é que, eu não sei quem é o professor, não conheço ainda, o ideal é que vocês aprendam a fazer o layout final do mapa,
Mas como vocês não aprenderam a fazer esse layout do mapa, eu quero que no relatório de vocês tenham pelo menos o print da tela, certo? Então, você vem aqui, ó, seleciona, deixa marcado as camadas de interesse e faz um print da tela. Eu acho que vocês sabem fazer print, e aí, depois que fez o print, aí você só faz colar, certo? No relatório de vocês. Eu só vou exigir isso, tá? Então, você vai aqui no Word. Oh, caramba. Deixa eu ver se vai parar. Você vem aqui em inserir figura. As minhas capturas ficam todas aqui. Estou com as minhas duas telas, mas é só isso que eu quero de vocês, tá? Eu não vou exigir que vocês façam um mapa completo. Pode ficar só isso aqui, ó. Que a gente deixa as duas, né? A legenda e o mapinha, tá? É isso que eu quero. Bom, deixa aqui aumentar, né? Ó. Fica bonitinho, não fica tão feio, tá? É isso que eu quero de vocês. E uma outra coisa que eu vou querer de você... Ah, tá, eu quero esse daqui, mas eu não quero só pro de uso da Terra. Eu também quero o de densidade de kernel, tá? Então, vocês estão aqui, eu quero que vocês façam um também, ó, com um mapinha de densidade de kernel. E esse mapinha de densidade de kernel, o ideal é você usar os limites aqui, ó. Vou colocar os limites aqui do buffer, só que eu vou deixar ele sem o preenchimento de fundo. Preenchimento sim, só não, sem pincel, ok. Vou tirar aqui esse uso da terra aqui de baixo. Também do buffer, eu vou fazer a mesma coisa para o buffer. Vou colocar esse vermelho aqui. Ficou bem grossinho. Pronto, vocês podem usar outro tamanho de linha aqui. Deixa eu colocar aqui esse mais grossinho, que vai ficar mais legal. Pronto, tá aqui. Quero um mapinha assim, um semelhante a esse, tá? Para a área de vocês. E aí vocês é só dar um print, certo? Só dar um print, pode dar uma recortazinha. Só dar o print aqui de novo e vai lá no relatório. Bom, como vocês estão aprendendo a fazer algumas coisas, mas o ideal é que vocês já exercitem, sabe, as regras de configuração de artigo científico, né? Então, isso é uma figura, tem que colocar a legenda também da figura, tá? O meu tá vindo duas telas, porque eu estou usando duas telas, ele printa as duas telas juntas aqui. Mas é isso aqui. É só isso que eu quero de vocês, tá? E as análises dos mapas. E também, eu quero esses números do relatório, né? Esse relatório aqui, eu quero esses números também trabalhados em tabelas e em gráficos, tá? Então, eu ensinei vocês a fazer o total, vocês podem fazer percentual, pode fazer gráfico, se vocês não souberem fazer gráfico, vocês botam somente no formato de tabela. O ideal é fazer os gráficos para enriquecer a análise de vocês, tá? Como cada um de vocês vai ter uma terra indígena diferente, o ideal é que no trabalho de vocês também tenha uma apresentação, tá? Da terra indígena. Então, faça uma apresentação da terra indígena no trabalho de vocês. De qual terra indígena que vocês vão trabalhar. Ok? Isso que eu quero do relatório de vocês, tá? Esses aqui são os resultados das análises, apresentação, metodologia do trabalho, quero que vocês construam metodologia, e aí resultados e discussão. Vejam o que vocês conseguem fazer. Pelo menos esses 3 itens. Metodologia. Esses 3 itens, tá? Fora capa, esse tipo de coisa. Se vocês utilizarem alguma referência, né? Vocês também têm que colocar referências. Na verdade, tem referências, né, para ser utilizadas. A gente pode ir vendo isso com o tempo.
Mas tem MapBiomas, tem o IBGE, tem todos os dados que a gente utiliza, a gente tem que colocar lá nas referências. Tem o INPE, né? A gente teria que colocar lá nas referências também a informação desses dados. Ok? Falei